Eu sou Bashar e lhes ofereço uma boa interação neste momento do seu tempo. Antes de qualquer conceito, antes de qualquer explicação, permita-se apenas sentir. Não há nada aqui que você precise aprender. Há apenas algo que você está pronto para lembrar. A informação que será compartilhada não foi criada agora. Ela já existe em você. O que ocorre neste instante é um ajuste de sintonia, como girar levemente o botão de um rádio até que o som fique claro. Quando a frequência se alinha, o reconhecimento acontece por si só. Portanto, não escute com esforço. Não tente entender com a mente analítica. A mente é uma excelente ferramenta, mas não é o local onde esta comunicação se ancora. Escute com a sensação de familiaridade. Escute com aquela parte de você que, ao ouvir algo verdadeiro, não reage dizendo, isso é novo, mas sim, eu sei. Muitos de vocês foram condicionados a acreditar que a expansão da consciência exige complexidade, técnicas difíceis ou anos de busca. Essa crença, embora comum, é apenas um hábito aprendido. A verdade é mais simples, e justamente por isso, muitas vezes ignorada. Você não está aqui para se tornar algo melhor. Você está aqui para parar de se afastar do que já é. Neste espaço de troca, não estamos pedindo que você mude quem é, que lute contra suas crenças ou que force um estado elevado. Estamos convidando você a relaxar a insistência, a soltar a necessidade de controlar o processo, a permitir que a clareza surja como consequência natural do alinhamento. Nada do que será dito exige fé. Exige apenas curiosidade honesta. Exige disposição para observar sua própria experiência sem tentar encaixá-la em expectativas antigas. Se neste exato momento você percebe uma leve abertura interna, um silêncio mais presente ou uma sensação sutil de reconhecimento, permita-se ancorar isso. Talvez você queira simplesmente afirmar internamente, ou se sentir natural, registrar de alguma forma algo tão simples quanto eu estou presente. Não como obrigação, apenas como um reflexo do que já está acontecendo. Respire. Este é o ponto de partida. E a partir daqui, podemos continuar. Agora, permita-me esclarecer algo que costuma criar mais bloqueios do que aparenta. Muitos de vocês perguntam: como eu vejo? Como eu ouço? Como eu sinto? Como eu sei? E ao fazer isso, vocês acreditam estar buscando expansão, mas na verdade, estão tentando controlar o formato da experiência antes mesmo de permitir que ela aconteça. Cada consciência se comunica de maneira única. Não existe um canal superior. Existe apenas o canal mais natural para você. Quando você insiste que a percepção espiritual deve acontecer de um determinado modo, ver imagens, ouvir vozes, sentir energia, você cria uma condição, e toda condição é uma forma sutil de resistência. A mente humana foi treinada para comparar. Ela observa alguém que vê cores, alguém que sente vibrações, alguém que simplesmente sabe, e então conclui: eu deveria ser assim. Mas essa comparação não é expansão, é distração. Você não precisa adquirir um sentido novo. Você precisa parar de ignorar o que já está ativo. Muitas vezes, a comunicação mais clara não vem como visão, som ou sensação intensa. Ela vem como uma ideia simples, um impulso tranquilo, uma decisão que parece óbvia demais para ser espiritual, e exatamente por isso é descartada. A percepção espiritual raramente se anuncia, ela sussurra, e só é ouvida quando você não está ocupado tentando decidir como ela deveria soar. Entenda isto, você não sabe qual é o melhor canal para você, e reconhecer isso é um ato de inteligência, não de fraqueza. Quando você abandona a necessidade de controlar o formato, a comunicação encontra espaço. Quando você solta o como, o conteúdo flui. Se, ao ouvir isso, você percebe que já viveu momentos em que simplesmente sabia o que fazer, sem lógica clara, sem emoção intensa, sem explicação,
Então você já tem evidência suficiente. Talvez você queira apenas reconhecer isso agora, sem anunciar, sem provar, sem corrigir, apenas perceber. E ao fazer isso, o caminho se abre sozinho. E a partir daqui, podemos aprofundar ainda mais. Permita-me agora corrigir uma das maiores distorções sobre comunicação espiritual. Muitos de vocês acreditam que guias, consciências não físicas ou níveis mais amplos do ser se comunicam interrompendo sua realidade, chamando sua atenção de forma dramática, falando diretamente com você ou criando sinais óbvios que não podem ser ignorados. Isso é raro, e quando acontece, geralmente é porque a pessoa não estava ouvindo de forma alguma. A forma mais comum de comunicação é integrada, não invasiva. Ela não quebra o fluxo da sua vida. Ela usa o fluxo da sua vida. Guias e níveis mais amplos da sua própria consciência não precisam criar informação nova. Na maioria das vezes, a informação que você precisa já existe no seu ambiente físico. O único ajuste necessário é colocar você no lugar certo, no momento certo, com a atenção certa. Isso acontece por meio de impulsos sutis, uma vontade inexplicável de ir por um caminho diferente, um interesse repentino em uma conversa que você normalmente ignoraria, um atraso que parece inconveniente, mas o posiciona exatamente onde precisa estar. Você chama isso de coincidência. Nós chamamos de eficiência. Este é o princípio do menor esforço. Não porque seja preguiça, mas porque a consciência expandida não desperdiça energia criando obstáculos, quando pode simplesmente redirecionar o fluxo. Perceba que nesses momentos, ninguém está falando com você no sentido humano da palavra. Não há frases completas, nem ordens, nem explicações longas. Há apenas um leve empurrão interno e a confiança de segui-lo. Quando você tenta forçar a comunicação, pedir sinais explícitos ou exigir confirmações constantes, você passa a operar a partir da dúvida. E a dúvida enfraquece o sinal, porque divide sua atenção. A comunicação clara acontece quando você está presente o suficiente para agir antes de questionar excessivamente. Observe algo importante. Quando você segue um impulso genuíno, raramente sente ansiedade. Você sente neutralidade ou leve curiosidade. A ansiedade surge quando o impulso é filtrado por expectativas, medos ou crenças herdadas. Portanto, não pergunte: isso veio de um guia? Pergunte: isso é simples, leve e natural? Se for, siga. O caminho não precisa ser explicado antecipadamente. A explicação vem depois da experiência, nunca antes. E à medida que você pratica essa escuta integrada, sua sensibilidade aumenta sem esforço. Não porque você treinou um dom, mas porque parou de bloqueá-lo. E agora que isso está claro, podemos avançar para o próximo nível de compreensão. Agora chegamos ao núcleo de tudo o que compartilhamos. Não como uma ideia nova, mas como um manual funcional que sempre esteve disponível. Muitos de vocês acreditam que precisam descobrir seu propósito antes de agir, mas o propósito não é algo que se encontra para então viver. O propósito é algo que se revela enquanto você vive em alinhamento. A fórmula é simples, e justamente por ser simples, a mente tende a complicá-la. Em qualquer momento da sua vida, sempre existem opções. Mesmo quando você acredita que não há escolha, ainda existe uma. E entre essas opções, sempre há uma que contém um pouco mais de excitação, um pouco mais de interesse, um pouco mais de curiosidade do que as outras. Não estamos falando de euforia, não estamos falando de prazer intenso, estamos falando daquele sinal sutil que diz: isso parece um pouco mais vivo para mim agora. Essa excitação é a linguagem do seu eu mais amplo. Ela não vem para explicar o caminho inteiro. Ela vem apenas para indicar o próximo passo. O erro humano mais comum é querer garantir que o passo leve exatamente onde a mente decidiu que deveria chegar. Mas a excitação não existe para satisfazer expectativas. Ela existe para manter você em movimento alinhado. Portanto,
O primeiro princípio é este: em cada momento, escolha agir de acordo com aquilo que contém mais excitação disponível para você, mesmo que a diferença seja mínima, mesmo que pareça insignificante, mesmo que não faça sentido lógico. O segundo princípio é permitir-se ir até onde for possível, sem forçar, sem lutar, sem insistir. A excitação não falha quando muda de forma. Ela apenas indica que o próximo passo agora é outro. Quando você tenta estender artificialmente uma excitação que já se transformou, você cria fricção. Quando você permite a mudança, você mantém o fluxo. Perceba algo importante. Seguir a excitação não é correr atrás de resultados. É responder ao estado de ressonância presente. Você não precisa confiar que isso vai dar certo. Você apenas precisa agir enquanto há energia disponível. O resto se organiza sozinho. Se ao ouvir isso você percebe que muitas vezes sentiu esse impulso e o ignorou por parecer simples demais, então você já sabe onde começar. A fórmula não pede fé. Ela pede disposição para agir antes de entender tudo. E é exatamente aqui que o caminho real se inicia. E a partir daqui, podemos aprofundar ainda mais. Agora chegamos ao ponto em que a maioria das pessoas se perde, não por falta de ação, mas por excesso de expectativa. Muitos de vocês dizem que seguem a excitação, e em certo nível, isso é verdadeiro, mas logo depois, quase sem perceber, acrescentam uma condição silenciosa. Eu sigo minha excitação desde que o resultado seja este. É nesse instante que a fórmula é interrompida. A excitação não foi criada para garantir um resultado específico. Ela foi criada para manter você alinhado com o seu eu mais amplo, passo a passo. Quando você insiste em um desfecho, você deixa de seguir a excitação e passa a seguir uma ideia. E ideias são estáticas. A excitação é viva. Portanto, o terceiro princípio é simples, mas absoluto. Haja sobre sua excitação com zero insistência no resultado. Nenhuma suposição, nenhuma exigência, nenhuma tentativa de prever onde isso deve chegar. Isso não é desistir do seu poder. É confiar em um nível mais amplo de organização que a mente linear não consegue mapear. Quando você faz isso, algo se ativa automaticamente. Nós chamamos isso de o kit da excitação. Esse kit contém a energia necessária para agir sem esgotamento. Contém o princípio organizador da sincronicidade, que coloca os eventos na ordem exata em que precisam acontecer. Contém o caminho de menor resistência, onde menos esforço gera mais movimento. Contém as conexões corretas, no tempo correto, com as pessoas corretas. E contém apenas o que é relevante, nada a mais, nada a menos. Perceba. Você não precisa criar sincronicidade. Ela já está funcionando. O que você faz ao soltar a insistência é parar de bloqueá-la. Quando algo surge que você não prefere, isso não significa que a fórmula falhou. Significa apenas que há ali uma informação útil, talvez uma crença desalinhada, talvez um ajuste de rota, esperando para ser reconhecida. Se você reage negativamente, você fecha o ciclo. Se você permanece positivo e curioso, o ciclo se completa e a energia retorna à excitação. Nada é desperdiçado quando você não insiste. Tudo é reutilizado em alinhamento. Portanto, observe-se com gentileza, não para corrigir, mas para perceber onde você age esperando garantias. A fórmula não funciona porque você acredita nela. Ela funciona porque é a estrutura natural da consciência. E quando você para de tentar controlá-la, ela começa a se revelar com precisão impressionante. E agora, com isso claro, podemos avançar ainda mais profundamente. Agora, observe algo essencial. A realidade não reage às suas palavras. Ela responde às suas definições internas. Tudo o que surge diante de você atua como um espelho preciso, não para julgar, não para punir, mas para informar. Quando você segue a excitação sem insistir no resultado, a realidade começa a refletir com mais clareza qualquer crença que esteja fora de alinhamento.
Isso não é um problema. É um recurso. Se algo provoca reação emocional intensa, não é porque o evento tem poder sobre você. É porque ele tocou uma definição inconsciente que ainda opera no seu sistema. E isso é útil, porque aquilo que pode ser visto pode ser liberado. Não tente eliminar crenças. Não lute contra emoções. A luta dá energia ao que você pretende soltar. A consciência, por outro lado, dissolve naturalmente. Quando um pensamento surge dizendo "isso não deveria estar acontecendo", apenas reconheça. Aqui está uma definição que não serve mais. Você não precisa substituí-la imediatamente por uma afirmação positiva. Basta retirar o investimento. Sem energia, a crença perde função e se reorganiza sozinha. Entenda, a positividade de que falamos não é negar o que você sente. É reconhecer que tudo o que surge tem uma função temporária no seu processo. Até mesmo o desconforto é cooperativo quando observado com neutralidade. Ao fazer isso, você recupera energia. A energia que antes sustentava a resistência retorna à excitação. E a excitação, mais uma vez, indica o próximo passo com simplicidade. Perceba como isso simplifica sua vida. Você não precisa analisar cada evento. Não precisa justificar cada emoção. Não precisa consertar a si mesmo. Você apenas se recalibra, repetidamente, como um instrumento afinado pelo uso. E quanto mais você pratica essa observação sem julgamento, mais estável se torna o seu estado interno. A estabilidade não vem do controle do mundo. Ela surge da flexibilidade consciente. Quando você entende que tudo coopera com o alinhamento, a necessidade de se defender diminui. E com isso, sua sensibilidade aumenta. Não porque você forçou a abertura, mas porque removeu camadas de resistência. E a partir dessa clareza, o próximo passo se torna evidente, não como esforço, mas como continuidade natural. E então, seguimos adiante. Permita-me agora abordar algo que, se compreendido profundamente, transforma a maneira como você atravessa qualquer circunstância. Nada, absolutamente nada, possui significado inerente. Eventos, pessoas, situações e resultados são neutros até que você os defina. E é a definição que você escolhe que determina como você vivencia a experiência. Quando algo inesperado acontece, muitos de vocês dizem: "Isso me tirou do eixo." Mas observe com honestidade. O evento não fez isso. Foi a interpretação automática que você aplicou. Surpresas não existem para atrapalhar. Elas existem para evitar a estagnação. Sem surpresa, a vida se tornaria previsível demais para permitir expansão. Quando você define o inesperado como problema, o corpo reage com tensão. Quando define como oportunidade, a mente se abre. O evento não mudou, apenas a relação com ele. Perceba como a linguagem denuncia crenças ocultas. Palavras como caos, loucura, erro e fracasso costumam carregar, em seu uso habitual, uma carga negativa automática. Mas isso é apenas um hábito coletivo, não uma verdade universal. Pergunte-se: por que louco não pode significar criativamente inesperado? Por que caos não pode significar reorganização acelerada? Quando você se permite redefinir, você recupera a soberania. Não para controlar o mundo, mas para escolher sua experiência dentro dele. Isso não significa negar emoções. Significa permitir que elas passem sem cristalizar uma narrativa fixa. A emoção é movimento. A história é o que aprende. Portanto, quando algo surge e a mente corre para julgar, pause. Não para corrigir, apenas para lembrar. Isso não precisa significar o que sempre significou. Use sua imaginação de forma prática, não para escapar da realidade, mas para colaborar com ela. Crie definições que ampliem, em vez de contrair. Quando você faz isso repetidamente, algo curioso acontece. Os eventos começam a cooperar com mais fluidez. Não porque o mundo mudou,
mas porque você parou de resistir ao movimento natural dele. A redefinição é uma arte simples e, quando dominada, transforma qualquer surpresa em seta de direção. E com essa compreensão integrada, estamos prontos para avançar ainda mais. Agora, permita-me simplificar algo que costuma gerar frustração desnecessária. Você não veio aqui para consertar o mundo. Você não veio para convencer outras pessoas. E você não veio para lutar contra sistemas, governos ou estruturas. Você veio para mudar a sua frequência. Quando você tenta mudar o mundo diretamente, você assume que existe apenas uma realidade fixa. Mas isso não é assim que a criação funciona. Existem inúmeras versões do seu planeta coexistindo agora mesmo, cada uma vibrando em um conjunto específico de definições, crenças e escolhas. Você não se move através de um único mundo linear. Você salta de versão em versão da realidade a cada escolha que faz. Quando você muda sua definição interna, sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o que é possível, você não força o mundo a se adaptar. Você simplesmente se alinha com uma versão do mundo que já reflete essa definição. É por isso que tentar mudar pessoas raramente funciona. Você não precisa que elas mudem. Você precisa parar de se alinhar com a versão delas que não ressoa com você. À medida que sua frequência muda, algo muito natural acontece. Algumas pessoas deixam de aparecer na sua experiência. Outras surgem de forma inesperada. Não por rejeição, mas por ressonância. O mesmo vale para sistemas sociais, estruturas políticas e ciclos coletivos. Eles não precisam ser combatidos. Eles precisam ser transcendidos por alinhamento. Quando você vive a partir da excitação, redefine significados e solta a insistência, você se torna um exemplo vivo. Não um pregador, não um rebelde. Um ponto de coerência. E a coerência é contagiosa. Ao longo do tempo, você perceberá que passa a viver em um ambiente que parece mais leve, mais fluido, mais colaborativo. Não porque todos acordaram, mas porque você deixou de acessar versões da realidade onde isso não era possível. Isso é um processo, não é instantâneo, e não precisa ser acelerado. Cada pequeno alinhamento altera o cenário. Cada escolha consciente muda o contexto. Cada redefinição abre uma nova porta. Você não carrega o peso de salvar nada. Você carrega apenas a responsabilidade de ser fiel à sua própria frequência. E quando isso se torna estável, a realidade que você experiencia se reorganiza para combinar. E com isso integrado, resta apenas compreender o último ponto essencial, não como conclusão, mas como lembrança final. E então, seguimos para o fechamento. Agora, permita-me encerrar integrando tudo em um único reconhecimento simples. Aquilo que vocês chamam de espírito, consciência superior ou estado expandido, não é um lugar para onde se vai. É o estado do qual vocês nunca saíram. A experiência física não é uma queda, não é uma punição, não é um afastamento do espiritual. Ela é apenas um foco específico da consciência. Um sonho altamente coerente que vocês decidiram explorar. Vocês não estão tentando acordar para algo novo. Estão apenas começando a perceber que estiveram sonhando que estavam separados. Por isso, o processo não exige luta, não exige aceleração, e não exige que você se torne alguém diferente. Exige apenas permissão. Permissão para soltar definições que já cumpriram seu papel. Permissão para não reagir automaticamente. Permissão para seguir a excitação sem precisar justificá-la. Permissão para confiar que a organização da vida é mais inteligente do que a mente linear consegue prever. Quando você faz isso, algo se estabiliza dentro de você. Não uma euforia constante, mas uma clareza tranquila. Você começa a perceber que mesmo quando emoções surgem, elas passam. Mesmo quando situações mudam, você permanece. Mesmo quando o mundo parece instável, há um ponto em você que não se move. Esse ponto sempre esteve aí. A chamada ascensão não é um evento futuro. É o momento em que você reconhece que nunca deixou de ser aquilo que procurava.
E então, o que resta não é um objetivo, é o próprio caminho vivido com consciência. Lembre-se, o processo é o ponto, a jornada é o destino, e cada momento é exatamente o que precisa ser para revelar o próximo passo. Se algo em você reconhece isso agora, não há necessidade de confirmar. Apenas permita que se assente. Respire. Use o manual. Siga a excitação. Solte a insistência. Redefina com liberdade. E confie. Antes de nos despedirmos, permita um último convite. Não como uma solicitação externa, mas como um gesto de alinhamento interno. Você pode fazer isso de forma simples, comentando abaixo algo como: eu sigo minha excitação. Não para nos convencer, não para validar nada fora de você, apenas como um reflexo do que já se moveu internamente. E se sentir que este espaço apoia o seu processo, considere, no seu próprio tempo, tornar-se membro do canal. Não como obrigação, mas como uma forma de sustentar e aprofundar interações como esta em um campo contínuo de alinhamento. Por clareza e respeito, lembramos também que este conteúdo é traduzido, adaptado e organizado com o apoio de inteligência artificial, com a intenção de tornar esses ensinamentos acessíveis, claros e aplicáveis ao seu dia a dia, mantendo os ensinamentos da mensagem original. A interação continua sempre que você escolhe estar presente. Nós agradecemos profundamente neste momento do seu tempo.